Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Podcast Médico para Paciente. A gente está sempre tentando inovar, vocês vão falando para a gente agora os assuntos, durante a semana vocês vão mandando mensagem. E uma das mensagens que o pessoal foi até recorrente foi sobre falar, porque a gente convidar um endocrinologista, e depois a gente estava estudando, a gente descobriu que nesse mês de maio a gente comemora o Maio Roxo sobre tireoide, e aí a gente trouxe para esse episódio uma convidada que vai falar bastante sobre tireoide, os distúrbios da tireoide, a importância dessa glândula que muita gente pensa que é uma glândulazinha, não sabe o tanto que ela é importante, como é difícil tratar algumas doenças dela. E hoje eu estou aqui com meu amigo Luiz, que vai fazer parte, como sempre, aqui do nosso bate-papo. Fala, Luiz, o que você manda? E aí, Daniel, boa noite, bom dia, boa tarde, quem está acompanhando a gente. Bem, a temática é uma temática bem interessante. A gente está falando de uma das glândulas mais importantes do nosso organismo. Ela orquestra uma diversidade de ações e que trazem uma diversidade de sintomas. E por vezes, por ser com tanta possibilidade de apresentações, é negligenciada, né? É aquele esquecimento, é a unha quebradiça, é a perda de peso, é a fadiga, o cansaço. Esse conjunto de sintomas pode ser a da tireoide. Para falar sobre isso, estamos aqui com a doutora Alana Abrantes, ela que é endocrinologista e metabologista, ela que é presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional Paraíba e preceptora, supervisora de formação de médicos e de residentes nessa especialidade. Muito obrigado pela presença, doutora. Boa noite, bom dia, boa tarde, como falou o Luiz, boa noite Luiz, boa noite Daniel, tá aqui com ex-aluno, um prazer muito grande estar com vocês aí, gente, no mês da tireoide, da conscientização da tireoide, falando um pouco dessa tão pequena e grandiosa glândula que nós temos na região do pescoço, região cervical, que muitas vezes é negligenciada ou muitas vezes começa a tratá-la e esquece que precisa de um tratamento vitalício. Verdade. Ô, doutora, muito prazer estar aqui com a senhora. Lembrei da graduação, a gente já até trocou umas figurinhas aqui antes. E aí eu lembro de muitas coisas que a gente aprende na graduação, que a cadeira de endocrinologia, até no internato na UFCG, é muito boa. E aí, umas coisas que acontecem, que eu lembro de algumas experiências de professores falando em aula, acaba acontecendo no meu dia a dia. Eu sempre lembro de vocês, naquelas aulas, aqueles casos clínicos que vocês traziam pra gente, que como os pacientes muitas vezes chegam e falam, eu tenho um problemazinho na tireoide, nem levam em consideração quão importante ela é, e muitas vezes negligenciam o tratamento. Então, eu fico imaginando como deve ser difícil, às vezes, tratar um paciente que nem liga, né, para a importância de um órgão, né? E aí, pensando nisso, eu estava contando aqui para a senhora que recentemente eu atendi uma paciente que veio para mim extremamente agitada, então conversou assim, em meia hora ela conversou muito, e eu tentando entender o que estava acontecendo, eu sempre dou um espaço para o paciente conversar, e aí no final ela falou que tinha um problema na tireoide, mas que no momento ela tinha preferido não tratar, que daí ia começar a tratar, que o médico tinha passado os remédios, mas que ela estava pensando em tratar. E aí ela foi e me entregou uma lista de exames, e um dos exames mostrou um TSH extremamente suprimido e um T4 livre aumentadíssimo. E eu falei, meu Deus do céu, por que você não está tratando e tal? Ela falou, não, ainda estou pensando. E aí eu fiquei pensando, nossa, como difícil deve ser tratar alguns pacientes que não ligam, né, para a importância de uma glândula tão importante como a tireoide. Como que a senhora vê quando chega um paciente que a senhora sabe que tem uma doença grave, né, no caso do hipertireoidismo, e não liga? Como é que é? Olha só, nós sabemos que 1 em cada 10 pessoas, né, desenvolverá um problema na tireoide ao longo da vida. E entre as mulheres, 1 em cada 8 mulheres, ela realmente desenvolverá ao longo da vida um problema de tireoide. Seja na vida jovem, seja na pós-menopausa, seja no período gravídico, mas a gente sabe que ao longo da vida desenvolverá. Esses pacientes que chegam sintomáticos, acelerados, eram calmos, são acelerados, ligam o play, não tem stop, né? Então é preciso a gente estar dando uns freiozinhos, olhe, e queda de cabelo, sua bastante, treme, o coração acelera. Esses daí, o tipo de problema que ele tem, ou seja, um aumento da produção do hormônio da tireoide, ou seja, por isso que o TSH que você falou, que é o hormônio tireoide estimulante, está suprimido, porque tudo que chega na tireoide, ele é transformado em hormônio e jogado na circulação. Esses pacientes, eles são mais graves.
porque os efeitos são mais maléficos, né? Sobre o ponto de vista de que o coração vai estar acelerado, ele vai ter aumento da frequência cardíaca e pode levar a uma arritmia mais grave, né? Do ponto de vista psicológico, ele também vai ter alguma perturbação. Ele vai ter insônia, ele vai ter problemas de concentração, ele vai chorar facilmente, isso vai ter alguma alteração e, por conseguinte, vai afetar a sua vida pessoal, profissional, psicológica. Ele vai ter um aumento do trânsito intestinal, então é aquele paciente, às vezes, que era constipado e, de repente, começa a ter um intestino funcionando normal, né? Vai ter perda de peso, principalmente através da perda da massa muscular, o que isso é muito grave. Ou seja, se você tem um paciente que tem uma tireoide, que está produzindo mais hormônio, que é o hipertireoidismo, e ele não se dá conta, ou muitas vezes passa despercebido, esse paciente está correndo um grande risco, sobre todos os pontos de vista. E daí você tem que tratar, convencê-lo a tratar e dizer que o tratamento, ele vai entrar num período de remissão, que se isso retornar, ele tem que passar por um tratamento definitivo. Mas não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Existe alguma recomendação de uma busca ativa do clínico, ou mesmo do pediatra, em busca de saber se os hormônios estariam errados? Por exemplo, fazer dosagem de TSH-T4 livre para todo mundo em alguma idade. Teria alguma indicação, recomendação oficial? Existe hoje, acima de 50 anos, o rastreio. E nos pacientes portadores de diabetes, a gente tem que, pelo menos uma vez ao ano, dosar o TSH, como forma de rastreio para alguma alteração na tireoide, seja para mais ou para menos. Entretanto, a clínica e a procura, dependendo da idade, essa sim é que vai dar o clique para que o pediatra, ou o clínico, ou o cardiologista, ou o ginecologista, ou o próprio neurologista, ele tenha o feeling de pedir os hormônios, a dosagem dos hormônios tireoidianos. Mas o rastreio acima de 50 anos, nas mulheres que estão pretendendo engravidar, o ginecologista obstetra, ele deve já fazer dentro do seu pedido, né, em relação a um preparo, ou quando ele vai fazer até mesmo pré-nupcial, ele deve pedir a função tireoidiana. Hoje a gente sabe que os cardiologistas perdem com muita frequência, assim como os ginecologistas, e na pediatria, como o bebê já faz o teste do pezinho, já alarga um pouco essa questão de eles terem mais cuidado. Agora, se tem uma doença predominantemente em toda a família, é condição sine qua non que eles sejam avaliados, pelo menos entre a segunda fase da infância, né, quando eles estão na fase do estirão ou na pré-adolescência. Pensando no trato gastrointestinal, normalmente quando o paciente tem hipotireoidismo, que é mais comum, a tendência é ter um intestino um pouco mais lento, aí a gente explica para ele o que a gente pode fazer para fazer esse intestino funcionar. Nunca a gente vai utilizar laxante, tem outras categorias de medicamento e muitas vezes nem precisa fazer uso de medicamento, só dele usar a levotiroxina, ele já vai muitas vezes controlar isso. Mas no caso do hipertireoidismo, que foi esse início aqui que a gente começou a falar, o que acontece? Muitas vezes, doutor, o que eu vejo, que como a gente está nessa culto a beleza, ao corpo, às vezes os pacientes descobrem, igual quando está com diabetes, que ficar sem a medicação emagrece, que muitas vezes eles param de tomar porque eles descobrem que hoje tem acesso à informação, tudo eles falam que vai emagrecer. E muitas vezes é o que a senhora falou, eles estão perdendo massa magra, né? E aí, como é que... Aí vocês explicam nessa questão, né, que tem que fazer de tomar medicação, tudo. Eu nunca vou tirar, não acho que não é função de nenhum especialista ficar tirando medicação. Se o paciente tem uma doença crônica, eu nunca tiro, eu sempre explico os efeitos adversos e o que a gente pode fazer contra, né? Nesse caso de pacientes que fazem uso de levotiroxina, que é muito mais comum, né, no caso de quem tem o hipotireoidismo, o que acontece algumas vezes é eles terem uma duvidazinha quando está com esofagite ou com gastrite, quando tomar o remédio. Aí tem aquela questãozinha que a gente sempre explica. Tem que ser em jejum, né? Não tem essa história. Normalmente o remédio de quem tem hipotireoidismo tem que tomar em que momento? Em jejum? Veja só, o que a gente sabe? Qual é o remédio que se usa hoje para gastrite, para tratar a esofagite? São os inibidores de pompa de próton. A classe dos omeprazóis, pantoprazóis, exatamente. Né? Obviamente já existem drogas mais novas que não precisam do jejum.
Entretanto, a gente já fez pesquisa, inclusive eu fiz uma pesquisa, em que mostra que, independente do comprimido de omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, qualquer que seja um dessas da classe dos IBPs, independente de ser 30 minutos antes, ou 30 minutos depois, ou até 60 minutos depois, mesmo sabendo que o comprimido da tireoide, a levotiroxina, que tem várias marcas comerciais, ela é absorvida não no estômago em si, nem no duodeno, mas lá no jejum, mas ele interfere na absorção e a gente vai ter alteração na dosagem do acompanhamento do controle tireoidiano. O que é que a gente orienta? É que esse paciente não tome próximo à tomada, ou seja, 30 minutos. O hormônio da tireoide é para ser tomado em jejum, pelo menos 30 minutos antes da primeira refeição e com água. Nunca com leite, nunca com café, nunca com outro tipo de líquido, né? Só com água. E que ele espere no mínimo 30 minutos. O tempo que ele pode esperar depois não tem problema, mas pelo menos 30 minutos para que ele venha a se alimentar. E quando ele está fazendo o tratamento da gastrite ou da esofagite, a gente faz um contato com o gastro e pede para passar essa medicação para o período da noite, ou que dê um espaço maior depois de 1 hora, 1 hora e meia, para que esse paciente venha a fazer uso da medicação, o tratamento, porque realmente interfere bastante na absorção do hormônio tireoidiano e quando a gente vai fazer o acompanhamento, vê essa alteração. E aí o que a gente pode fazer justamente, tem alguns remédios atualmente que a gente consegue fazer uso sem estar em jejum. Então a gente consegue fazer isso. Então quando está assim eu falo, toma as do almoço. Tá? E aí o paciente toma as do almoço. A eficácia, quando tem, por exemplo, uma esofagite muito forte, ou quando tem úlcera, doutora, não é tão boa igual o outro. Aí acaba que às vezes, como a doença crônica vamos supor, o hipotireoidismo é para sempre, vai ter que tomar levotiroxina para sempre. O que eu converso com ele? O nosso tratamento vai durar no máximo 8 semanas, são 2 meses que a gente vai cicatrizar essa úlcera. Aí qualquer coisa, se você vê que está piorando muito, seu hipotireoidismo vai precisar aumentar, qualquer coisa, seu endócrino às vezes aumenta por um tempo, mas são 8 semanas fecham a úlcera. Né? Se fizer um tratamento direitinho, se essa úlcera não for câncer, normalmente em 8 semanas vai fechar. Então, não é um tratamento que, muitas vezes o que acontece é aquele uso que o pessoal faz. Eu tomo AS, eu tomo remédio para minha pressão, tomo remédio para diabetes e tomo omeprazol sem ter necessidade nenhuma. Então, aí, quando o paciente faz uso de um IBP, um omeprazol sem necessidade e por um uso contínuo, atrapalha muito no manejo do hipotireoidismo, justamente porque a doutora Lana falou, porque vai atrapalhar na absorção. Então, você está tomando um comprimido de 50, na verdade, sei lá quanto está absorvendo, 30? Então, você está perdendo muito de comprimido porque o remédio do estômago vai diminuir a absorção dele. Não no caso que ele não é absorvido no estômago, mas é porque a acidez vai diminuir. Ele precisa um pouquinho daquela acidez para ser absorvido lá na frente, né? Ele precisa da acidez para carreá-lo e daí então ele começar a fazer seu efeito. Esse consenso existe. Né? O tratamento de uma úlcera normalmente leva 8 semanas, a gente entende, orienta o paciente direitinho. Agora, como você diz, tem um paciente que ele é polifarmácia, polimedicado, e dentre os remédios prescritos no dia a dia, seja para pressão, diabetes, dislipidemia, né, as estatinas e tudo, vai no combo da farmácia sempre uma caixinha de omeprazol, porque ele toma ad eterno o omeprazolzinho dele lá em jejum sem necessidade nenhuma, muitas vezes. Então, isso atrapalha. Engraçado, doutora, que às vezes quando eu vou, o pessoal ainda tem muito costume, não sou nem contra nem a favor, tá? De fazer manipulado, e normalmente nos manipulados tem um monte de coisa, aí vem famotidina, e aí o paciente toma isso por muito tempo, que também, gente, atrapalha um pouquinho na absorção de remédio, porque a famotidina ela vai inibir a síntese de histamina e vai diminuir também a acidez no estômago. Não é tão bom igual a questão dos inibidores de bomba, mas eles atrapalham também na produção de ácido, então por isso que muitas vezes melhora os sintomas de azia, mas você tem que tomar cuidado, que na maioria dessas fórmulas vai ter lá famotidina, tem um monte de coisa lá que o pessoal coloca e normalmente eles tendem a proteger o estômago, mas aí se torna uma coisa, porque muitas vezes aí tem um monte de vitamina, que é aquelas vitaminas que muitas vezes o paciente tem nem deficiência, aí são fórmulas que vão ser caríssimas, né? Que a gente vê aí no mercado, que a gente já bateu tanto nessa tecla, né? Pra gente tomar cuidado com alguns remédios que o pessoal fica empurrando sem ter necessidade. Aproveitando o gancho, né, me permita, é a questão dos manipulados, o que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, nós que fazemos a sociedade, nós não permitimos, não admitimos a manipulação do hormônio tireoidiano. Seja a levotiroxina, que é o LT4, que é o que a gente tem para reposição,
E agora está vindo um estudo da liotironina, que é o LT3, que aqui no Brasil ainda não tem. Então, nos Estados Unidos já existem fórmulas onde você tem o LT4, que é a levotiroxina, associado a uma pequena porcentagem do LT3 para aqueles pacientes que não respondem eficazmente só a reposição do LT4. Por mais que você faça o ajuste da dose, então ele vai continuar cansado, não responde bem, é como se tivesse uma certa resistência. Então hoje já tem trabalho, recentemente já foi lançado, saiu um novo artigo do Forno, né, de Antônio Carlos Bianco, já mostrando que isso pode ser o futuro até para a gente controlar melhor. Então, hormônio tiroidiano manipulado, gente, é um problema. Ele é em microgramas, ele precisa realmente ter a quantidade correta. E o que a gente vê muitas vezes é usar o hormônio tiroidiano para perder peso. Hormônio tiroidiano para perder peso é perigoso e pode levar à fatalidade, porque vai levar a problemas no coração, vai emagrecer e não vai ser um emagrecimento porque o hormônio serve para emagrecer, mas porque ele vai te adoecer. Você está tomando uma coisa que você não está precisando. Então eu vou fazer o quê? Eu estou ingerindo hormônio, minha glândula está trabalhando normal, eu estou com a quantidade normal, mas eu estou sobrepondo o que eu tenho. Eu vou ficar hipertiroideu, como a gente diz, e iatrogenicamente, ou seja, no popular eu estou tomando hormônio sem necessidade para emagrecer e adoecer. Aí sim, isso é perigosíssimo. Quando a gente está falando de hipotiroidismo, um outro ponto são os pacientes idosos. A gente sabe que as síndromes demenciais, que são colocadas quando o paciente tem perda de memória associada a 2 outros campos cognitivos, é a linguagem, o comportamento, é a pobreza nas palavras, a perda da iniciativa, a perda de vontade, é as apraxias, a dificuldade de realizar algum tipo de movimento. O paciente tem esse combo de alterações neurológicas, faz com que a gente pense em uma síndrome demencial. E uma das causas das síndromes demenciais são as síndromes reversíveis, as causas reversíveis de doenças que causariam essas apresentações, dentre elas o hipotireoidismo. Não é à toa que faz parte do nosso rastreio isso. Só que é muito comum no idoso a gente ter o que a gente chama de um hipotireoidismo. Eu tenho o quadro alterado, laboratorial, mas ele tem pouco sintoma. Como é que a sociedade brasileira vê isso, esse hipotireoidismo subclínico? Pouco sintoma, mas com os hormônios da tireoide estão efetivamente alterados. A gente vê da seguinte forma, pela própria passagem da idade, a gente sabe que as questões cognitivas, as questões de força, elas vão alterando ao longo do tempo. A própria função tiroidiana também, como todo o nosso organismo, ao longo do tempo, ela também vai apresentando algumas alterações. Então, no idoso, a gente tem o hipotireoidismo subclínico, ou seja, naquele em que o hormônio, muitas vezes, ele não está tão alto, e a gente só considera alto em pacientes acima de 78, 80 anos, acima de 10, e quando ele clinicamente tem evidências de que está cognitivamente, né, ou seja, apresentando quase que um quadro, não vou dizer nem um demencial, porque você tem outros aspectos para ver, mas ele está mais paradão, ele era aquela pessoa que colaborava, que coordenava as suas coisas e de repente ele não só tem o TSH alto, acima de 10, mas tem o anticorpo, que é o da tireoidite de Hashimoto alto. Então, esses pacientes com TSH acima de 10 e que clinicamente apresentam essas alterações, mais cansaço, adinamia, cognitivamente eles já estão mais prejudicados, aí vale sim você medicá-los. Se ele tem um TSH entre 8 e 10 e a clínica não é tão exuberante no idoso, né, que tem acima de 75 anos, 80 anos, então você pode até repetir com um mês esse exame e aí sim introduzir o hormônio numa dose baixa e levando em consideração que esses pacientes normalmente têm outras doenças, principalmente se tiver problema de coração, a dose é uma dose mais baixa que você vai ajustando num espaço maior de tempo. Mas a gente trata, Luiz, a gente trata porque o benefício do paciente se tornar útil para o que ele sempre vinha fazendo. E a longevidade hoje, gente, tem levado a gente a considerar, eu acho que diz assim, fulano tem 80 anos.
Antigamente, eu sou de Souza, quando dizia que alguém tinha 80 anos, achava que estava... Né? Hoje tem um paciente com 80 anos altamente ativo, participativo, né? E isso a gente vê no nosso dia a dia. Então, esses pacientes idosos que têm um hipotireoidismo subclínico, tendo clínica evidente e o TSH estando nessa monta, pode tratá-los. Legal. Doutora, e a questão de nódulos na tireoide? Eu sei que faz parte do exame... Todo mundo tem um nódulo, né? Que faz parte do exame físico do endócrino e normalmente não é comum a gente palpar a tireoide. Eu, no meu exame físico, eu não palpo a tireoide, sou bem... mas, assim, eu vou palpar o abdômen, vou entender o que está acontecendo ali, procuro se tem alguma hérnia na questão de cirurgia e tal. Mas essa questão de palpar a tireoide, muitos clínicos palpam, né? Porque faz parte da propedêutica clínica em si. Mas quando que um paciente que tem um nódulo, porque às vezes tem muita gente que tem nódulo, quando que a gente tem que começar a pensar que esse nódulo é problemático? Quando que ele tem que procurar um endócrino? Como é que quais são os tratamentos para esses nódulos na tireoide? Veja só, hoje existe uma grande preocupação da quantidade de nódulos que estão sendo descobertos na tireoide. Né? Provavelmente pela quantidade também de ultrassonografias que estão sendo solicitadas. Né? Às vezes não é nem a palpação da tireoide em si, como você falou. Não são todos os especialistas que têm o cuidado de palpar, o olhar. Né? O pessoal diz que nós endócrinos andamos olhando para o pescoço das pessoas, né? Procurando sempre para ver se o gogó está mais aumentado, se está gordinho, se tem alguma alteração. O problema é que muitos nódulos são diagnosticados, ditos incidentalomas. Vamos supor, estava lá fazendo uma ultrassom da tireoide e achou um nódulo. Né? Se esse nódulo é pequeno, não tem nenhuma alteração na sua composição de irregularidade, no seu halo, na sua circunferência, né? Se a largura dele é maior do que a altura, se ele não apresenta vascularização dentro do nódulo, né, quando a gente pede com Doppler, lembrar que só vai ver essa característica se pedir ultrassom com Doppler. Então, a gente está adiante dependendo do tamanho, porque hoje, antigamente, o que era que acontecia? Você via o nódulo, via as características, e daí, então, pelo tamanho, a gente às vezes só funcionava. Hoje, além do critério de vascularização, se só ser periférica ou ser central, ou uma ser igual a outra, perifericamente central, ou a central preponderar, existe uma nova classificação de TIRADS, que foi uma classificação por radiologistas, que é desde a consistência, se ela é sólida, se ela é mista, predominantemente sólida, ou as características de ter um halo, se o halo é completo, se é irregular, se tem microcalcificações, que levam a você imaginar que esse nódulo seja maligno. Né? Por essas características, dependendo do tamanho, né, acima de 1,5, de 2, aí você vai funcionar e o resultado da punção vai te direcionar para uma cirurgia, que pode ser apenas a retirada do lobo, que tem um nódulo, ou uma cirurgia que você tem que fazer a retirada completa da tireoide. O fato é que hoje os carcinomas de tireoide, como a gente diz, os diferenciados, que é papilífero e folicular, o prognóstico é muito bom. Obviamente que a gente pega alguns indiferenciados, mas nódulo hoje a gente vê com muito carinho e muito cuidado. Até porque aqueles nódulos menores de 1 centímetro, mesmo que eles deem maligno, a proposta é que se faça vigilância ativa. A questão é o paciente saber que ele tem um câncer e que você vai acompanhá-lo com um câncer na tireoide e que provavelmente não vai querer tirar naquele momento, e outra pessoa vai e manda tirar a tireoide como um todo. Mas nódulo hoje é uma coisa que a gente se preocupa bastante. Eu lembro que uma amiga minha teve uma doença na tireoide e ela tomou iodo. Sim. Que doenças são essas que se toma iodo? É tipo uma radioterapia? Porque eu lembro que na época ela até ficou, não, eu não posso ficar em casa que eu tenho criança, eu vou pra tua casa. Como assim? Vai ficar irradiando a minha casa. Fala pra gente, como é que é essa irradiação? Eu lembro, era residente. Ela, tu nem em casa fica, tu vai trabalhar mesmo, eu fico em casa, irradiando tua casa. Olha, como é que é isso? Pessoal, assim, então, o iodo, né, a radioterapia, que não é a radiação dos outros tipos de radioterapia que é feito para câncer de mama, câncer de próstata e outros tipos de câncer de uma forma geral, ele é a iodoterapia, radioterapia com iodo 131.
Esse iodo ele também é utilizado no tratamento definitivo do hipertireoidismo, que nós começamos esse papo legal aí para esclarecer a vocês, que é utilizado no hipertireoidismo para o tratamento definitivo, ou seja, não é uma tireoide muito grande, mas que o paciente trata o hipertireoidismo, melhora, depois piora, melhora, piora, e aí você faz a ablação, ou seja, faz a queimagem com o iodo numa dose pequena, que não vai ter tanta radiação assim. Ele toma, vai para casa, fica lá uns dias sem contato com gestantes e crianças menores do que 3 anos, numa dose pequena. No câncer de tireoide, dependendo do comprometimento, aí sim a gente faz o iodo numa dosagem maior. Aí esse iodo ele é feito com um paciente internado numa clínica, que você faz o iodo, ele fica lá 1 dia, 2, toma o iodo, vai para casa, depois de uns 5 dias, 7 dias, ele volta para fazer a imagem que a gente chama tardia. Ou seja, você operou o paciente e quer ver se ficou resíduo de tecido na região do pescoço ou região cervical, ou se tem algum outro ponto no corpo comprometido, vamos dizer, com metástase. E daí, então, você vai fazer a pesquisa e também a terapêutica da queimagem desses resíduos. Então, irradia sim. Então, esses pacientes têm que ficar em torno de 1,5 metro de distância. De gestante, eles têm que ficar longe mesmo. Crianças menores de 3 anos, por conta da tireoide delas. E toda vez que vai, pelo menos, durante as primeiras semanas, e ao banheiro ele tem que dar descarga e pôr hipoclorito, que é exatamente para eliminar mais rápido, porque o iodo é eliminado também pela urina. E aí tem vários ajustes que a gente faz. Se for uma paciente em idade fértil, ela não deverá engravidar, pelo menos nesse primeiro ano. Mas esse iodo não é radioativo? Ele é radioativo, só que ele não é a radiação dele como de outros radioisótopos, ou radioisótopos que irradia de uma forma geral. Entendi. Ele tem um tempo de radiação. Mas ele pode causar câncer? Pode causar câncer. Entendi. Então por isso ele tanto vai ter que que tem se uma afastar. dose máxima que são 650 miliquiri. Porque ele pode, acima disso, levar a câncer de bexiga. Meu Deus, ela foi lá. Mas você também não fica, ela não vai ficar te radiando, entendeu? Não, Ele não vai ficar ele não é irradiando césio, mesmo. não é igual aquele problema do o césio. foi outra história, né? O dela é que vai radiodo, ficar... ele fica, porque quer queira, quer não, é um isótopo, mas não é essa radiação do césio ou outro tipo de elemento que, por exemplo, o iodo 121 ou 125, a gente usa o 131, mas o paciente ele precisa ficar distante por conta da contaminação da tireoide do bebê, né, que está na barriga da gestante, e também nas crianças menores de 3 anos. É tanto que quando uma paciente é casada, ou tem um companheiro, ou sua companhia e tudo mais, a gente pede uma distância de 1,5 metro, pelo menos nos primeiros 10 dias. Depois, vida que segue. Só isso, não vai? Não vai te irradiar, Não vai ter problema nenhum, porque ele tá aqui problema. Nossa, será que deu problema? Vou ter que fazer um check-up. Ô, doutora, e no consultório, essa questão, hoje em dia a gente tá vendo, sei que tem muito rastreio, essa questão do pessoal fazendo ultrassom, às vezes ainda tem essa questão de gente que às vezes, porque o ultrassom é operador dependente, às vezes viu um nódulo que às vezes se repete, o outro não vai ver. Como é que está essa questão de câncer de tireoide? A senhora achou que aumentou? Eu dei uma olhada que tem, atualmente está tendo cerca de 17 mil casos no Brasil, só que aí colocam todos os tipos de tireoide e tudo. Lembrando que a maioria dos cânceres de tireoide são um tratamento até definitivo e que tem um resultado muito bom. Como é que é no consultório essa questão do câncer de tireoide? O câncer de tireoide, como vocês já deu uma lida, né? Se você entrar no site do Ministério da Saúde, se você entrar no site do INCA, você vai observar que aumentou bastante, né, a quantidade de casos diagnosticados. Então, são casos e mais casos que são diagnosticados exatamente por isso, ou pela quantidade de ultrassons que estão sendo realizadas, e ultrassons é operador dependente. A gente tem que ter muito cuidado nas ultrassonografias, às vezes aparece em uma ultrassom quando você vai fazer com uma pessoa que tem mais experiência na glândula, como em outros órgãos também, que as pessoas estão se especializando mais, isso não acontece. O fato é que está aumentando o número de pessoas portadoras de câncer de tireoide, em detrimento de quê? Alimentação, né? Hábitos
não só alimentares, mas o uso de, muitas vezes, de pintura de cabelo, né? A gente sabe que a tinta que é utilizada para colorimento do cabelo, principalmente as que têm amônia, ela tem uma grande absorção no parênquima tiroidiano, né? O uso que a gente já viu que isso é uma resolução de diretoria colegiada, da questão do sal iodado, e a gente hoje fica se perguntando muitas vezes como isso está acontecendo, né? Os alimentos, né, os fast foods da vida, todos esses alimentos que têm antioxidantes, acidulantes e os disruptores endócrinos que a gente tem visto, principalmente em crianças, né? Então, que vão desde substâncias que têm em maquiagem, substâncias que têm nos próprios alimentos, nos plásticos, nas embalagens, e isso tem feito com que tenha aumentado realmente a incidência de nódulos malignos na tireoide. Esses nódulos, eles necessariamente têm que passar por uma cirurgia com retirada total da tireoide? Nem sempre, né? O prognóstico é bom? É muito bom, a não ser naqueles cânceres agressivos, como o anaplásico, o medular, que também a gente acompanha o medular. Mas o carcinoma papilífero e o carcinoma folicular têm aumentado, né? Só que a gente, o que é que faz? Tem tido muito critério exatamente para o tamanho da cirurgia, o acompanhamento, e não ter aquela questão de dizer assim, vi um nódulo, ele está com essa característica, eu vou mandar já para doutor e o doutor vai retirar. É a mutilação que a gente tem tido cuidado. Afinal de contas, você, quando retira a tireoide, você vai ter que repor o hormônio, né? Se tira um lobo, porque ela tem 2 lobos, é a nossa famosa borboleta, gente. Ela tem a forma de borboleta, abraça a traqueia, tem 2 lobos e é ligada no meio por um istmo. Então, se eu perco um lado e o istmo, o outro, a gente espera que ele vá trabalhar para sobrepor. Senão, a pessoa vai ter que tomar hormônio. Mas a gente tem muito cuidado, Daniel e Luiz, em relação a esses critérios, esses diagnósticos de câncer de tireoide que estão acontecendo no nosso país e no mundo, né? Hoje, a ATA, Associação Americana de Tireoide, ela está revendo um novo guideline, né, em relação aos aspectos, tanto do nódulo como a sua vascularização, para que se tome decisões assertivas em relação ao tipo de procedimento a ser tomado. Então, pelo que a gente entendeu, tem que tomar muito cuidado quando vai pensar nessa questão do tratamento definitivo, né? Tem vários momentos aí que pode ficar acompanhando, mas que é justamente o que a senhora falou, a gente fica muitas vezes com receio, né? Será que vai dar certo? Quero arrancar logo isso de mim, né? Jogar no lixo. Sendo que é uma glândula extremamente importante, como a doutora falou. Poderosa, né? E aí, o que a gente está... Porque acho que é bem importante a gente deixar essa mensagem, que é uma glândula extremamente poderosa e que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que aí quando o seu endocrinologista passar o remédio, você tomar direitinho, não parar por qualquer coisa. E aí uma das perguntas que mandaram aqui para mim, doutora, é uma coisa que tem, que a paciente falou assim, faço uso de levotiroxina, minha mãe faz uso do Puran e eu faço uso do Levoide, que são marcas comerciais, gente. Parei de tomar o Levoide, estou tomando o Puran da minha mãe. Tem algum problema? Como é que é essa questão de quando um toma de uma marca, vai para o outro, como é que é? Olha, o ideal é que quando você esteja tomando uma marca comercial, que você se mantenha nessa marca, né? Às vezes precisa de ajuste no início do tratamento, depois você chega a uma dose que é ideal para aquele paciente em relação ao peso, a resposta que ele vai ter durante o controle dos hormônios circulantes, mas que não esteja mudando de marca. Por quê? Levoide, Puran, Sintroide, Eutirox, né? São hormônios tiroidianos. Porém, eu vou falar aqui, sei que a gente está conversando informalmente, mas tem uma coisa no hormônio tireoidiano que se chama índice terapêutico estreito, ou seja, qualquer alteração mínima na micrograma, e às vezes não é nem no sal, que é a levotiroxina, é no pó que conduz aquele sal, vai dar problema no controle do hormônio posteriormente. Então, se a mãe da pessoa toma Puran e a pessoa toma Levoide, continua com o teu Levoide e ela continua com Puran, que você vai se manter bem estável. Se houver alguma intercorrência, porque você apresentou tontura, dor de cabeça, é a dosagem que está tomando, você não está se sentindo bem, conversa com um colega endocrinologista,
que ele vai lhe orientar direitinho e até pode, vamos dizer assim, se a gente precisa de doses quebrada, como diz no popular, e você precisa fazer um manuseio desse hormônio, a gente às vezes pode até mudar de marca por uma necessidade. Ou porque o paciente muitas vezes tem sensibilidade ao corante do comprimido, não pode tomar um comprimido que tenha cor. Então isso a gente pode mudar. Mas o melhor é você começar com sua marca e dar continuidade com sua marca. Porque aí você não vai ter problema nem de sabor, de estar vendo seu exame subir e descer, e chegar para o doutor e dizer, doutor, quando é que eu vou estabilizar a minha dose? Né? Uma coisa que eu já reparei também, foi recentemente no consultório, chegou uma paciente dizendo assim, não, porque eu comecei tratando hipotiroidismo, depois ele subiu demais, eu tive que tratar como hiper, então ela chegou a usar medicamentos de Graves e doenças afins de muito produção de hormônio, e depois voltei para baixo. É normal ter essa variação de perfil, hora a tireoide trabalhando muito, hora a tireoide trabalhando pouco? Às vezes, o que é que acontece? Você está fazendo uma dose mais alta do que o padrão normal por uma necessidade, porque é assim. Quando a gente começa a instituir a terapêutica com hormônio tiroidiano, a gente faz todas as orientações do horário de tomada, de como deve ser feito. Porém, alguns pacientes, são pacientes, e as pessoas assim, fui para uma festa, então no sábado, no domingo eu não tomo nem próximo do horário, não, vou tomar uma cervejinha hoje, não vou tomar o remédio, e fica aquela coisa. Então, quando a dosagem que a paciente ou o paciente está tomando, ela está além da necessidade para o organismo dela, ela vai apresentar um quadro do TSH supresso, dando a entender que ela está com hipertireoidismo, mas proporcionado pelo excesso de hormônio que ela está tomando. Você diminui a dose, né? Ou muitas vezes dá uma paradinha de uma semana e fica acompanhando. Não necessariamente ela vai desenvolver um quadro de hiper, né? Principalmente se você tiver nessa vigência e começar a apresentar problema ocular, começar a apresentar o aumento do volume da tireoide, vai atrás que ela tinha uma tireoidite de Hashimoto e aí sim, inverteu a chave e ela agora está saindo de um hipo para um hiper mesmo. Mas pelo uso do medicamento é só baixar a dose, suspender, que ela vai voltar ao normal. Mas acontece. Tá vendo? Tá vendo? Você ficou... uma outra... Fiquei se duvidando da paciente. É porque essa questão de tireoide, justamente isso, é muito, muito delicado. É muito específico, gente. Se não toma remédio no horário certo, vai dar errado. Se você toma muito, vai dar errado. Se toma pouco, vai dar... Por isso que você tem que acompanhar direitinho, né? Tomar cuidado com quem fica mexendo, qualquer coisinha quer trocar de medicamento porque tá mais barato, porque tem uma promoção. Eu tenho uma raiva disso. Tava tomando, por exemplo, essa tava tomando um Levoide, provavelmente começou a tomar por ano, porque deve ter tido uma promoção, alguma coisa assim, achou mais barato. Compra 3 caixas não e vem 5. Não é assim, né? Tem algumas doenças que são bem difíceis de tratar, e aí, igual a doutora aqui já falou, né? Você tem que tomar cuidado, porque às vezes você economizou um pouco de dinheiro, que também nas promoções não é nem tanta coisa. E assim, uma outra coisa que uma outra paciente perguntou aqui foi... já tem 2 anos que toda vez que eu vou no meu endócrino sobe meu hormônio tireoidiano, e já estou com 125. Existe um máximo? E aí, existe um máximo de reposição hormonal? Não existe um máximo da dosagem de reposição hormonal. Existe a necessidade de cada pessoa. Então, muitas vezes, o que é que acontece? Aquela 125 microgramas é uma dose mediana, é uma dose que a gente tem de padrão que utiliza com frequência, 100, 125, 150, provavelmente porque é que deve estar aumentando a cada ano. Então, a própria paciente deve ver assim, como é que eu estou tomando esse medicamento? Estou tomando sempre no horário correto? Estou tomando com água? Estou dando um espaço de tempo de alimentação? Estou comendo alguma coisa à base de soja no meu café da manhã que vai interferir na embolsação do meu hormônio tiroidiano? Estou comendo muita couve-flor, couve-folha, né? Porque isso também vai alterar a absorção do hormônio tiroidiano. E daí, toda vez que ela for fazer o exame, provavelmente ele vai fazer um ajuste, porque ela ainda não está no nível adequado, padrão de acompanhamento. E aí, o que é que também tem que se ter cuidado? Muitas vezes, o que é que o paciente faz? Cada exame que ele vai fazer, ele muda de laboratório. E a gente sabe muitas vezes que hoje os kits
de laboratórios que são automatizados, eles variam. E, de repente, é lógico que o colega vai saber interpretar, mas acontece muito isso. Mas não existe uma dose que diga assim, você vai tomar no máximo 200 microgramas. Não, às vezes a gente tem paciente tomando 300 microgramas por uma necessidade. Mas a sua dose de 125 é uma dose padrão que está dentro do padrão de moderada e está bem tolerável. Legal. Essa questão que a doutora Alana falou de laboratório, na minha área, o que normalmente eu vejo quando eu quero manter sempre no mesmo laboratório é no caso da calprotectina fecal. Por exemplo, o paciente tem doença inflamatória intestinal, a gente sempre faz um acompanhamento, quando já está em controle, a gente já diagnosticou, anualmente a gente faz uma calprotectina para eu ver se está tudo certo, dependendo do caso, se o paciente tem muito sintoma, vai fazer de 6 meses. Agora, se eu faço num laboratório e depois de 6 meses ele faz em outro, eu vou ficar pensando, meu Deus, o que aconteceu? Normalmente eu não indico na primeira vez, tem alguns laboratórios que eu gosto, eu dou umas 3, 4 opções, porque a gente não pode falar para ir num. Aí depois que ele vai naquele, eu falo, agora a gente vai ficar nesse para sempre. Porque senão eu nunca vou saber, será que mudou o laboratório? Porque às vezes saiu de um inferior a 5 ou indetectável e vai para um 10, 15 de diferença de laboratório. Aí um paciente que para mim estaria 100% controlado, eu ia estar tranquilo, doença controlada, eu vou ter que fazer uma colônia nele, fazer biópsia seriada para ver se não tem uma colite microscópica, olha o tanto de coisa que vai acontecer para uma mudança de laboratório, tá? E aí essa questão também vale para quem faz a terapia com hormônio, né? Exatamente, e assim, muitas vezes o laboratório, ele terceiriza aquele exame. E às vezes nessa terceirização, muitas vezes, o transporte também, né, perde um pouco. E daí então, assim, a gente sabe que as pessoas devem procurar, lógico que a ética prepondera de assim, eu vou indicar só um, não, a gente sabe exatamente e pede aquele paciente. Agora, quando começa a vir, sempre alterado, você faz qual é a média que a gente pede para um controle? Eu ajustei a dose do paciente hoje, então ajustei a dose do seu hormônio hoje. Um novo exame do hormônio da tireoide, ele só deverá ser feito depois de 6 a 8 semanas do reajuste dessa dose. E não logo com uma semana depois. Porque você ainda não pegou o platô da droga, da levotiroxina, que ela vai fazendo esse nível no seu organismo. E aí você começa a mexer na dose. Aquele paciente que diz, eu nunca vou chegar a uma dose ideal, chega sim. Se preocupa não. Luiz, você tem mais alguma pergunta para a gente fazer? Foram feitas. A última era do laboratório também que fizeram. Legal. Doutora, a gente agradece muito a sua presença. Acho que foi um bate-papo super válido. A gente tirou muitas dúvidas de tireoide nossa, do pessoal. A gente deixa esse momento para a senhora poder fazer suas considerações finais. Gente, eu agradecer o convite aqui do Dr. Luiz Severo, do Dr. Daniel Martins, de estar aqui hoje, né, nessa conversa para que a gente esclareça melhor sobre a tireoide, no mês de conscientização da tireoide. Dizer a vocês que ela é pequena e poderosa, que se tratem. É uma condição de tratamento vitalício que precisa ser acompanhada, porque seja no hipo, seja no hiper, a tireoide ela deve estar compensada. Do ponto de vista do uso do hormônio, ou da droga antitireoidiana. A gente sabe que os dois lados da moeda, elas têm as suas consequências, então deve estar sempre procurando a sua mediana e que ela realmente seja estabilizada. Então, à disposição, a gente sabe que hoje as doenças endócrinas estão em moda, né? E assim, a única coisa que eu chamo a atenção, gente, é que não enverede pelo uso nem de chip de hormônio tireoidiano, nem injeção de hormônio tireoidiano, porque a injeção é só do T3, e o T3 feito, aplicado, ele é muito deletério e nem no Brasil tem. Forte abraço. Gente, você que está acompanhando esse episódio, não esquece de seguir a gente no Spotify, estamos no Spotify, estamos no YouTube, estamos no TikTok. Não esquece também de seguir a gente nas redes sociais, o @ de médico para paciente, o @ drluissevero.neurocirurgia. DR Dr. Daniel Martins. Né? E o da doutora? @lanabrantes93. Não esquece também de compartilhar para todo o pessoal da sua família, amigos, uma temática muito importante. E claro, de classificar a gente como 5 estrelas lá no Spotify. Isso é importante para o nosso crescimento. Forte abraço e até a próxima. Valeu, um abraço. Gente, Tchau. boa noite.